Olá pessoal, começando a nossa segunda aula do curso de oficina de peças. É um prazer estar aqui com vocês nessa versão gravada das nossas aulas ao vivo, né? Que é o nosso diferencial, são as nossas aulas ao vivo. Mas até para servir como um reforço, uma revisão, ou para quem não puder assistir às aulas ao vivo, tem essa versão gravada exatamente com o mesmo conteúdo. A aula de hoje é sobre contestação, que é essa peça queridinha da FGV e também dos examinandos. A gente vai ver por que vocês vão concordar comigo que é a melhor peça para cair na sua prova. Mas antes, eu quero saber como vocês estão indo na reclamação trabalhista, né? Aqui é um processo, as nossas aulas de oficina de peças também são um processo que a gente vai trabalhando peça a peça nessa linha do tempo. Então, para vocês chegarem na contestação, eu espero que vocês já estejam bem na reclamação trabalhista, né? Como combinado com vocês vão me mandar uma peça de cada que vocês fizeram aí daqueles exercícios que eu te mandei, ou pode ser de um simulado do curso que você está fazendo, ou que você fez, ou uma prova que já caiu anteriormente na FGV. Me mandem uma reclamação trabalhista para eu corrigir, mandar para vocês de volta para vocês terem esse feedback, saberem como vocês estão em reclamação trabalhista. E o ponto principal do nosso combinado, do nosso pacto aqui, dúvidas que surgirem, me mandem na hora que surgirem, que eu respondo o mais rápido possível. A ideia é não deixar acumular dúvidas. Nas nossas aulas ao vivo, a gente tira as dúvidas sem problema nenhum, mas a ideia é que na hora que surgiu a dúvida, vocês já me mandem de imediato, porque eu respondo o quanto antes e isso ajuda também a não crescer a dúvida, não dar nenhum tipo de insegurança no aluno. Então, o nosso pacto aqui, dúvidas vão me mandando, porque meu compromisso é ajudar você na sua aprovação. Então, eu faço a minha parte, você faz a sua. Qual que é a sua? Assistir às aulas, treinar, treinar, treinar e me mandarem as dúvidas. Bom, falando isso, agora vamos começar de fato a contestação. O que é a contestação? É uma resposta do réu, uma das respostas do réu, né? Uma peça de defesa. E como que você vai identificar a contestação? Quando o enunciado disser somente que houve o ajuizamento de uma reclamação trabalhista. Qual que é a pergunta que você sempre vai se fazer para identificar qual é a peça prático-profissional? Qual foi o último momento processual? Qual foi o último ato processual praticado? Para que seja uma contestação, o último ato praticado vai ser a reclamação trabalhista. Vamos fazer uma breve revisão da nossa linha do tempo até onde a gente está? Como que a gente dá início a um processo? Com o ajuizamento da reclamação trabalhista. Então, tudo começa com a reclamação trabalhista. Se o enunciado não trouxer nenhum ato processual praticado, somente as reclamações do fulaninho, você sabe, e você é o advogado do fulaninho, você sabe que a peça prática profissional vai ser uma reclamação trabalhista. A ajuizada reclamação trabalhista, ela vai ser distribuída para uma das varas do trabalho. Chegando na vara do trabalho, o servidor primeiro vai analisar se tem alguma questão preliminar, né, de tramitação preferencial, algum pedido de concessão de tutela de urgência, e depois ele vai determinar, expedir a notificação da parte contrária para comparecer em audiência no dia e horário marcado e apresentar a defesa sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato. Quando a empresa X recebe lá na sua sede a notificação de que há uma reclamação trabalhista proposta pelo fulaninho, ele vai ter acesso ao processo, vai estar o número do processo, a vara do trabalho, e ele vai acessar essa reclamação trabalhista e as provas produzidas, as provas documentais que foram anexadas com a reclamação trabalhista, e aí sim vai produzir a sua defesa. A contestação, ela não é a única forma de defesa, ela é a principal forma de defesa, porque na contestação se contesta todos os pedidos do reclamante. Mas tem, por exemplo, a exceção de incompetência, que é uma defesa processual, quando o fulaninho ajuizou a reclamação trabalhista fora do local de prestação de serviços ou da contratação. E aí o local que ele ajuizou é territorialmente incompetente para julgar aquele processo. Nesse caso, o réu vai apresentar a exceção de incompetência no prazo de 5 dias, dizendo que aquele não é o local competente para julgar e processar aquela reclamação trabalhista e vai indicar o foro correto. Pode ser que caia uma exceção de incompetência? Pode, mas é muito difícil. É o que eu sempre falo com você, gente. Vamos pensar com a cabeça da FGV. O que a FGV quer de você?
saber avaliar o seu conhecimento, tanto de peça processual, quanto do direito material. Se ele faz uma exceção de incompetência, ele está cobrando somente direito processual e somente essa questão da competência relativa. Então não faz muito sentido ele cobrar uma exceção de incompetência territorial. Antes da reforma trabalhista, quando não havia essa peça apartada, né, você alegava a exceção de competência territorial como preliminar de mérito na contestação, aí tudo bem. Aí poderia vir como uma preliminar de mérito. Mas agora, depois da reclamação trabalhista, que existe essa defesa separado, antes mesmo do juiz analisar a contestação, não faz muito sentido cair para vocês. Mas eu vou dizer que é impossível? Não vou. Vai que a FGV tem um momento de surto e resolve cobrar, depois ele diz, Marina, você falou que eu não ia cair. Eu acho que não faz o menor sentido eles cobrarem. Mas pode ser que caia. Então, dê uma olhadinha, não precisa ficar treinando, mas dê uma olhadinha, até porque a chance de aparecer numa questão aí é bem maior do que na peça. Mas, enfim, provavelmente, se o enunciado só disser que houve uma reclamação trabalhista, que correu perante a vara número tal, da cidade tal, o número do processo e vai dizendo todos os pedidos lá que o fulaninho fez, as causas de pedido e os pedidos do fulaninho, e no final vai dizer que você, como advogado, foi contratado como advogado pela empresa X para apresentar a medida processual cabível. E aí, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser uma contestação. Bom, a contestação, como eu disse, é a defesa do réu. Então, em suma, resumindo muito grossamente, o que você vai fazer? Rebater todos os pedidos do fulaninho. E por isso, ela é uma peça mais fácil, tecnicamente, de se produzir. Por quê? Na reclamação trabalhista, vocês sentiram a dificuldade de identificar as teses de mérito. No caso da contestação, o mérito é simples, porque vocês só vão contestar os pedidos que vão estar no enunciado, muito mais simples de vocês encontrarem. A dificuldade maior são nas preliminares de mérito e na prejudicial de mérito, porque aí não vai estar lá gritando no seu olho que tem essa tese para você identificar uma reconvenção que pode estar presente também. Então, esses pontos não vão estar lá dizendo, tem uma reconvenção, tem uma prejudicial de mérito, tem uma preliminar de mérito. Não, você vai ter que identificar da mesma forma que identificava lá na reclamação trabalhista as teses de mérito. As teses de mérito aqui é bem simples e o pedido você vai pedir a improcedência dos pedidos. Então, de uma forma geral, ela é mais simples. Vocês precisam tomar cuidado com alguns pontos e eu vou mostrar para vocês como identificar. A gente vai passo a passo vendo essa questão da contestação e como a gente já viu também na aula passada, depois, né, quando a gente vai fazer a peça, que aí as dúvidas vão surgindo e vocês veem na prática, aplicando na prática o nosso passo a passo para tornar essa dinâmica ainda mais eficaz. Mas antes da gente começar, a gente sempre começa pelo rascunho, né? Eu preciso que você memorize 2 pontos, 2 princípios que vão estar presentes na contestação, que é o princípio da eventualidade e o princípio da impugnação específica. A contestação, isso vocês vão sentindo ao longo, não só na contestação, em outras peças também, mas na contestação ela vai estar presente em diversos momentos. O que é o princípio da eventualidade? É você alegar todas as teses de defesa em prol do seu cliente. Então, por exemplo, isso é muito comum quando tem, por exemplo, a gente vai ver nas preliminares de mérito, preliminar de mérito de inépcia, de causa de pedir sem pedido. Você vai alegar na preliminar de mérito a causa de pedir sem pedido, mas vai também no mérito impugnar o pedido, contestar o pedido que foi feito sem ter que tem a causa de pedir, mas não tem o pedido. Por quê? Em razão do princípio da eventualidade. Por que isso? Porque vai que o juiz não acolha a sua preliminar de mérito. Se ele não acolher a sua preliminar de mérito, ele vai julgar procedente o pedido porque você não contestou no mérito, entende? A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso lá na preliminar de mérito. Mas é você alegar todos os argumentos que contradizem o que o reclamante alegou na petição inicial. Pode ser que para um pedido tenham 3 teses de mérito diferentes. Não por isso, não por isso e não por isso. Guardem que o princípio da eventualidade é o famoso do vai que. Vai que o juiz não acolha um, ele acolhe o outro.
Então é isso que vocês têm que ter em mente, alegar o maior número de teses possíveis para defender o seu cliente. E o princípio da impugnação específica, o que é isso? É vocês contestarem exatamente ponto a ponto de cada pedido, é a impugnação específica. Então vocês vão impugnar cada pedido separadamente do reclamante. Dito isso, feitas essas considerações iniciais, vamos passar agora ao nosso rascunho, que é aquela parte tão importante da nossa estratégia de prova, fazer um rascunho bem elaborado. Como que você vai fazer o rascunho de uma contestação? Quais são as informações principais? Olha só, você vai colocar no seu rascunho as informações de admissão, que vai estar lá constando, né, no enunciado. Você vai colocar quando ele foi admitido. Vamos imaginar que ele tenha sido admitido lá em 23 de fevereiro de 2020. E a demissão dele? A demissão dele, vamos imaginar que tenha sido dia 24 de março de 2021. Por que isso é importante? Para a questão de prescrição, que a gente vai ver daqui a pouco. A função que ele exercia, o salário que ele recebia. Por quê? Porque no salário pode ser que você tenha que contestar um pedido de justiça gratuita. A forma de demissão, porque pode ser que você tenha que contestar alguma verba rescisória que ele está pedindo e que ele não faz jus. Por exemplo, se ele foi dispensado por justa causa, você vai e ele está pedindo aviso prévio, qual que é a sua fundamentação? Que aviso prévio não tem direito a receber aviso prévio, quando o empregado é demitido por justa causa. A vara do trabalho, vamos imaginar que tenha sido distribuída para a terceira vara do trabalho de São Paulo. Isso você precisa fazer no seu endereçamento, né? Então você já coloca aqui para facilitar. Eita, tá difícil hoje. A data do ajuizamento da ação, que também é importante para fins de prescrição, da prescrição bienal e da prescrição quinquenal. Vou imaginar que ele tenha proposto a ação no dia 25 de abril de 2022. Não chegou ainda, eu sei, mas se ele terminou o contrato aqui no dia 21 em 2021, ele tem até 2023, né? Até março de 2023 a prescrição bienal. E a prescrição quinquenal você conta os 5 anos para trás. Então, a data do ajuizamento é importante você colocar no seu rascunho. E o número do processo, importante, gente, não tem no material de vocês, eu esqueci de colocar o número do processo, vocês vão colocar também, porque isso isso tem relação com... Pode ser que seja pontuado na questão de vocês, né? Pode ser que a FGV pontue quem colocou o número do processo. Então, para não esquecer, já coloca logo embaixo do endereçamento o número do processo. Então, essas informações são as informações obrigatórias de uma contestação que tem que constar do seu rascunho. Sempre essas datas, gente. E por que é importantíssimo vocês colocarem as datas no rascunho de contestação para fins de prescrição? Porque, às vezes, na hora da prova, você está fazendo, você não colocou a data, ficou com preguiça. Ah, não, eu marquei, eu sublinhei, eu circulei no enunciado. Na hora que eu for fazer a tese, eu vou olhar ali o que eu circulei. Só que você tem a data da admissão, você tem a data da demissão, você tem a data do ajuizamento. E se você, na hora da prova, ficar nervoso e, em vez de olhar para um, olhar para outra, você perdeu a sua tese. Então, gente, a famosa frase que o seguro morreu de velho, vamos fazer o possível para a gente evitar todos os erros possíveis. E como a gente faz isso? Com um rascunho bem estruturado. O que eu falei, o tempo que você gasta no rascunho não é um tempo perdido. Você está estruturando a sua peça para diminuir a sua chance de erro ao mínimo possível. Então, coloque essas informações. Depois que você colocou todas essas informações, o que você vai fazer? Você vai fazer a estrutura da sua contestação. E qual é a estrutura da contestação? A estrutura da contestação começa pelo endereçamento. Você vai endereçar para a vara do trabalho que informou lá no enunciado. Qual é a vara do trabalho? Terceira vara do trabalho, né? Então você vai colocar aqui, terceira vara do trabalho. Isso você coloca no seu rascunho, terceira vara do trabalho da cidade de qualquer São Paulo, né? Então você coloca terceira vara do trabalho de São Paulo. Número do processo, coloca o número do processo aqui. Preâmbulo,
Por que que o preâmbulo é importante, que eu sempre falo que preâmbulo é importantíssimo na estrutura de uma reclamação trabalhista, de uma contestação. O que que pode ter de observação num preâmbulo na sua estrutura? Reconvenção. Se tiver uma reconvenção, você já puxa uma setinha e coloca a reconvenção aqui no preâmbulo. Então, tem reconvenção? Identificou que tem uma reconvenção? Coloca a reconvenção aqui. Por quê? Para você, na hora que estiver fazendo o seu preâmbulo, não esquecer de colocar a reconvenção, que é o artigo 343 do CPC. Preliminar de mérito, prejudicial de mérito, mérito, reconvenção, requerimentos finais e finalização da peça. Essa é a estrutura da contestação. O que você vai colocar aqui na preliminar de mérito? Se você já leu e já identificou algumas preliminares de mérito já pela leitura, você já vai colocando aqui. Por exemplo, imagine que tem uma de inépcia, tenha uma preliminar de perempção. Aí você já vai escrevendo aqui para não esquecer. Prejudicial de mérito, vamos imaginar que tenha, prejudicial de mérito são questões, né, de prescrição e decadência. Vamos imaginar que tenha aqui uma prescrição quinquenal. Já coloca aqui. Mérito, no mérito vocês vão alegar todas as teses de mérito. E aí aqui é aquele nosso combinado. Primeiro faz a estrutura, depois volta no enunciado e anota tese por tese do mérito. Aqui não precisa colocar aqui na sua estrutura, senão vai ficar muito grande, né? Costuma ter em torno de 7, 8, 9 teses de mérito, uma contestação, e aí vocês vão colocando todas elas, tese por tese, também no seu rascunho. De volta aqui para a nossa tela. Depois, se tiver reconvenção, vocês vão anotar que tem reconvenção. Se não tiver, vocês já arrisquem a reconvenção, não é obrigatório ter reconvenção na contestação. Requerimentos finais e finalização da peça, né? A gente vai falar de um por um de todas essas estruturas aqui, daqui a pouco no próximo bloco. Então, antes, estrutura o seu rascunho. Qual é a estrutura do rascunho de uma contestação? Primeiro, você vai colocar aquelas informações, admissão, demissão, função, salário, data do ajuizamento da ação. As datas nessas informações é o ponto mais importante aqui. Depois vocês vão fazer estrutura, como eu mostrei para vocês ali na tela, a estrutura de uma contestação. Depois que vocês fizeram a estrutura, vocês voltam em cada tema, cada item da estrutura e vejam se tem alguma observação para fazer. Por exemplo, se tem uma reconvenção para você colocar lá no preâmbulo. Depois vocês vão elencar todas as teses de mérito, tudo que você vai contestar, todos os pedidos feitos pelo reclamante. E aí você já está apto a começar a fazer a sua contestação, que a gente vai passo a passo no próximo bloco. Assiste em seguidinha desse aqui.